Meu nome é Fernanda, tenho 33 anos e até 6 meses atrás eu acreditava ser uma esposa falha, uma mulher quebrada, alguém que não conseguia satisfazer o próprio marido na cama. Pelo menos era isso que Rogério contava para toda a família dele, entre risadas e tapinhas nas costas, enquanto eu sorria constrangida, engolindo a humilhação junto com o vinho barato dos almoços de domingo. O que ninguém sabia, nem mesmo eu, é que enquanto todos riam da Fernanda geladeira, Rogério escondia 2 vícios devastadores que consumiam nosso dinheiro, nosso futuro e nossa intimidade. No aniversário de 35 anos dele, em frente a toda a família que me julgou por anos, eu finalmente mostrei a todos por que eu era fria. E acredite, o silêncio que se seguiu foi mais constrangedor que todas as risadas que um dia me fizeram chorar, escondida no banheiro dos meus sogros. Consegui ouvir as risadas antes mesmo de entrar na área da churrasqueira. Sabe aquela risada coletiva, quando todo mundo está claramente se divertindo às custas de alguém? Pois é, respirei fundo, ajeitei meu vestido florido, aquele que comprei especialmente para impressionar a família do Rogério, e coloquei meu melhor sorriso antes de empurrar a porta de correr que dava para o quintal dos meus sogros. Foi quando ouvi meu marido, de costas para mim, copo de cerveja na mão. A Fernanda é tão certinha que parece que está fazendo prova do Enem na cama, gente, juro. Outro dia perguntei se podia tentar algo diferente, e ela me olhou como se eu tivesse sugerido pular de paraquedas só de cueca. As gargalhadas explodiram enquanto eu congelava ali mesmo, sentindo meu rosto queimar e meu estômago se contorcer com aquela sensação familiar de humilhação. Minha cunhada Patrícia foi a primeira a me ver e cutucou Rogério, que se virou ainda rindo. "Amor, você chegou. Estávamos só relembrando aquela vez que..." Tentou disfarçar. Sorri e acenei como sempre fazia, como se não tivesse ouvido nada, como se aquelas palavras não fossem pequenas lâminas cortando minha autoestima em pedaços. O que eu não sabia naquele momento era que, em exatamente 3 meses, seria eu quem estaria rindo por último. E acredite, eu riria muito. Antes de conhecer Rogério, eu era conhecida entre meus amigos como a garota decidida, aquela que sabia o que queria. Formada em administração, trabalhando em uma multinacional desde os 22 anos, tinha planos claros: construir carreira, viajar pelo mundo e, eventualmente, encontrar alguém que compartilhasse meus valores. Alguém que me respeitasse. Conheci Rogério em um happy hour da empresa. Ele era novo no departamento de marketing, charmoso, engraçado, parecia me admirar justamente por eu ser centrada. "Você é diferente das outras", dizia ele. "Tem profundidade, sabe o que quer." Como fui ingênua em não perceber que aquilo que ele inicialmente admirava seria usado contra mim depois. Nos primeiros anos de casamento, sonhávamos com um apartamento próprio, talvez filhos em alguns anos, viagens nas férias. Rogério parecia o parceiro perfeito, alguém com quem eu poderia construir a vida que sempre quis. Mas aos poucos, quase imperceptivelmente, algo mudou. Comentários aparentemente inofensivos sobre meu jeito certinho começaram a surgir, primeiro em privado, depois na frente de amigos e, finalmente, como um espetáculo recorrente, para sua família. A cada piada, a cada olhar de pena que recebia da minha sogra, eu sentia um pedacinho da antiga Fernanda se despedaçar. Aquela mulher confiante e determinada estava desaparecendo, substituída por alguém que constantemente se questionava: será que realmente há algo errado comigo? Os Mendonça eram o que chamamos de família tradicional de classe média. O tipo que tem churrasco todo domingo, que discute política à mesa, que se orgulha de falar o que pensa. Dona Célia, minha sogra, era uma senhora de unhas sempre feitas e opiniões sempre prontas sobre como uma esposa deveria se comportar. Seu Mauro, meu sogro, era daqueles homens que dão tapinhas nas costas do filho quando ele faz alguma malandragem e diz coisas como: "Esse é meu garoto." A casa deles, em Perdizes, com aquele quintal pequeno mas bem cuidado, era quase um templo onde as tradições familiares e os julgamentos eram religiosamente mantidos. Patrícia, a irmã mais nova de Rogério, tinha assumido o papel de minha conselheira não solicitada.
Com seu casamento aparentemente perfeito com Eduardo, um dentista bem-sucedido, ela adorava me enviar links de artigos com títulos como Como Reavivar a Chama do Casamento ou 10 Truques para Surpreender Seu Homem na Cama. Os almoços de domingo eram como pequenos tribunais onde meu desempenho como esposa era silenciosamente julgado. Rogério parece cansado. Você está cuidando bem dele, Fernanda? Ou Eduardo disse que Rogério comentou que você anda muito ocupada com o trabalho. Homens precisam de atenção, você sabe. E eu, cada vez mais, me sentia como uma intrusa naquele clã, uma estranha que nunca seria boa o suficiente para o filho querido deles. Se ao menos eles soubessem o que estava por vir. Nosso casamento começou como muitos outros. Lua de mel em Fortaleza, porque Rogério tinha um amigo que conseguiu desconto num resort. Apartamento alugado na Muca, jantares improvisados e finais de semana preguiçosos. Naqueles primeiros meses, éramos como qualquer casal recém-casado, descobrindo os hábitos um do outro, negociando o lado da cama, aprendendo a dividir o mesmo espaço. Rogério deixava toalhas molhadas na cama e eu colocava muitas almofadas decorativas no sofá. Coisinhas bobas que, na época, pareciam nossos maiores desafios. O primeiro comentário que me fez sentir desconfortável veio num jantar com amigos dele, 6 meses depois do casamento. A Fernanda? Ah, ela é toda certinha até na hora H, viu? Tenho que marcar hora com antecedência. As risadas que seguiram aquele comentário pareciam inofensivas na época, mas foram apenas o início. Logo, Rogério desenvolveu um repertório inteiro de piadas sobre nossa vida íntima. Em um churrasco com amigos do trabalho, ele sugeriu que eu tinha manual de instruções para tudo, inclusive para sexo. Em um aniversário de casamento de amigos, ele brindou dizendo que o segredo para um casamento feliz era ter paciência quando sua mulher trata a cama como uma reunião de negócios. Cada vez que eu tentava conversar sobre como aquilo me magoava, ele respondia com um: "Nossa, amor, é só brincadeira. Você precisa relaxar mais, todo mundo entende que é piada." Mas será que era mesmo? Porque a cada nova piada eu via algo mudar no olhar das pessoas quando me observavam, como se soubessem algo sobre mim que nem eu mesma sabia. Nem percebi quando exatamente a Fernanda certinha se transformou em a Fernanda geladeira ou a Fernanda de TPM eterna. Os apelidos foram surgindo sorrateiramente, primeiro como comentários sussurrados que eu fingia não ouvir, depois como referências diretas em reuniões familiares. "Cuidado com o que você fala, a Fernanda certinha vai te dar uma advertência", dizia Rogério quando eu sugeria que ele estava bebendo demais em alguma festa. Ou então, "Relaxa, gente, a geladeira já está ficando mais morninha depois que tomou uma caipirinha." Aquelas palavras eram pequenos cortes, tão finos que eu mal sentia na hora, mas que sangravam por dias depois. O pior era como as histórias inventadas sobre nossa intimidade ganhavam detalhes a cada nova versão. Em uma reunião na casa de Paulo e Márcia, amigos de longa data do Rogério, ouvi ele descrevendo uma cena que nunca aconteceu. Uma vez tentei fazer uma surpresa romântica, velas, música. Sabe o que a Fernanda fez? Perguntou se eu tinha verificado se as velas eram à prova de incêndio e começou a calcular quanto tempo faltava para acordarmos no dia seguinte. Todos riram, inclusive Márcia, que antes era minha amiga também. Vi nos olhos dela aquele brilho de pena misturado com uma certa satisfação por seu próprio casamento parecer mais excitante que o meu. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Não era apenas uma piada inocente. Era uma campanha sistemática para me transformar na vilã da história, na esposa problemática, na mulher frígida que não sabia satisfazer o marido. E o pior, estava funcionando perfeitamente. O primeiro livro apareceu na minha bolsa depois de um almoço de domingo na casa dos meus sogros. 50 Maneiras de Agradar Seu Homem. Um título vermelho berrante com uma capa que me fez corar só de olhar. Achei numa promoção e pensei em você, querida. Disse Dona Célia com aquele sorriso falso. Todas nós precisamos de uma ajudinha às vezes, não é mesmo? Rogério trabalha tanto, merece uma esposa que saiba. Você sabe. E piscou, como se fôssemos cúmplices de algum segredo feminino ancestral. Agradeci educadamente, enquanto algo dentro de mim se contorcia.
Como ela podia saber algo tão íntimo sobre meu casamento? A resposta era óbvia. Rogério não guardava nada para si. As dicas se multiplicaram como coelhos. Patrícia começou a me adicionar em grupos de WhatsApp com nomes como Esposas Perfeitas e Segredos da Alcova, onde mulheres compartilhavam técnicas para manter o marido interessado. Minha cunhada enviava links de lingeries com mensagens como: Eduardo disse que Rogério comentou que você não é muito de variar. Talvez isso ajude? Durante um café com as mulheres da família, após eu mencionar que estava cansada do trabalho, tia Marta sussurrou: Querida, homem não quer saber se você está cansada. Se você não der o que ele precisa em casa, ele vai procurar fora. Todas concordaram com acenos solenes, enquanto eu me perguntava quando exatamente minha vida íntima havia se tornado assunto de discussão para toda a família Mendonça. E mais importante, por que eu ainda permitia que isso acontecesse? Foi por volta do nosso 3º ano de casamento que comecei a notar mudanças sutis no comportamento de Rogério. As noites no escritório, que na verdade era apenas um canto da sala com uma escrivaninha, tornaram-se cada vez mais frequentes e longas. Estou trabalhando num projeto importante, ele dizia quando eu perguntava, os olhos fixos na tela do notebook, as mãos fechando rapidamente qualquer janela quando eu me aproximava. Seu celular, antes frequentemente esquecido sobre o sofá ou balcão da cozinha, agora raramente saía do seu bolso. E quando saía, estava sempre virado para baixo, com senha nova a cada poucas semanas. Política da empresa, justificava ele. Embora eu soubesse que a empresa onde ele trabalhava não tinha tais exigências. Nossa vida íntima, que já não era exatamente o paraíso que ele descrevia para os amigos, outra ironia, tornou-se praticamente inexistente. Estou cansado, estou estressado com o trabalho. Amanhã preciso acordar cedo. As desculpas variavam, mas o resultado era o mesmo. Enquanto isso, nos churrascos e reuniões familiares, Rogério continuava alimentando a narrativa da esposa frígida. A Fernanda está sempre com dor de cabeça, sabe como é, dizia ele, piscando para os amigos. O contraste entre o homem que fugia da intimidade em casa e aquele que se gabava de suas tentativas rejeitadas em público começou a me incomodar profundamente. Havia algo errado nessa história, algo que não se encaixava. E então, em uma terça-feira comum, descobri a primeira peça do quebra-cabeça que mudaria tudo. Naquela tarde, Rogério havia esquecido o celular em casa antes de sair para uma reunião importante. Enquanto o aparelho carregava na tomada da sala, uma sequência de notificações iluminou a tela. Normalmente, eu respeitaria sua privacidade. Juro que sim, mas algo naqueles 2 alertas simultâneos capturou minha atenção. O primeiro era de um aplicativo de apostas online. Parabéns pelo seu novo depósito de R$ 2.000. Aproveite seu bônus de boas-vindas. O segundo, chegando quase ao mesmo tempo, era de um site com um nome sugestivo de conteúdo adulto. Sua assinatura Premium foi renovada com sucesso. Aproveite seu acesso VIP por mais 30 dias. Fiquei olhando para aquelas notificações por um longo tempo, meu coração acelerando. Poderia ser spam, certo? Tentei me convencer disso durante todo o jantar, enquanto observava Rogério mexer distraidamente na comida. Tudo bem? Perguntei casualmente. Vi umas notificações estranhas no seu celular hoje. Algo sobre apostas e um site adulto. Ele congelou por um instante, tão breve que se eu não estivesse observando atentamente, teria perdido. Ah, isso? Spam. Todo mundo recebe essas porcarias hoje em dia. Já denunciei. E rapidamente mudou de assunto para um problema no trabalho. Naquela noite, não consegui dormir. As notificações, a reação dele, as noites no escritório, tudo começava a formar um padrão que eu não queria enxergar. Na manhã seguinte, enquanto Rogério tomava banho, fiz algo que nunca pensei que faria. Acessei nosso extrato bancário conjunto. O que encontrei naquele extrato me deixou literalmente sem ar. Não eram apenas alguns reais gastos ocasionalmente. Eram saques frequentes, sempre em quantias significativas. 1.000, 2.000, às vezes até R$ 5.000, todas destinadas a sites de apostas online.
Intercaladas com essas transferências maiores, havia cobranças recorrentes de diversos sites de conteúdo adulto, alguns disfarçados com nomes genéricos como Serviços Digitais Premium ou Assinatura Web Internacional. Em apenas 2 meses, quase 30.000 haviam desaparecido em apostas e outros 3.000 em sites adultos. Dinheiro que deveríamos estar guardando para a entrada do nosso tão sonhado apartamento próprio. As lágrimas vieram sem aviso, silenciosas e quentes, enquanto eu encarava aquela tela que escancarava uma vida secreta que meu marido mantinha bem debaixo do meu nariz. O choque inicial rapidamente deu lugar a uma mistura tóxica de emoções: traição, raiva, humilhação e uma confusão paralisante. Como pude não perceber? Como pude ser tão cega? E mais doloroso ainda, enquanto eu era ridicularizada por toda a família por ser fria e desinteressante na cama, Rogério estava gastando nosso dinheiro em conteúdo adulto? A ironia era tão cruel que quase me fez rir em meio às lágrimas. Por um momento, considerei confrontá-lo imediatamente, jogar o extrato na mesa do café da manhã e exigir explicações. Mas algo me deteve. Uma voz interior, aquela que sempre me aconselhava a pensar antes de agir, sussurrou: espere, investigue mais. Descubra a extensão disso antes de mostrar suas cartas. E pela primeira vez em muito tempo, decidi ouvir essa voz. Na manhã seguinte, esperei Rogério sair para o trabalho e fiz algo que jamais imaginei fazer. Invadi seu espaço. Com o coração acelerado, as mãos trêmulas e um sentimento de culpa misturado com determinação, liguei seu notebook. Parte de mim ainda esperava que tudo tivesse uma explicação razoável, que eu estivesse exagerando. Talvez fosse apenas uma fase, um momento de curiosidade, nada sério. Mas o que encontrei no histórico de navegação, mesmo depois dele ter tentado apagar os rastros, destruiu minhas últimas esperanças. Dezenas de sites de apostas, cassinos online e uma quantidade perturbadora de páginas de conteúdo adulto, muito mais explícitas do que eu jamais imaginaria. Escondida em uma pasta aparentemente inocente chamada Apresentações de Trabalho 2022, encontrei o verdadeiro tesouro sombrio de Rogério: recibos detalhados de transferências para sites de apostas, capturas de tela de jogos onde ele havia perdido quantias absurdas e uma coleção meticulosamente organizada de vídeos e imagens baixados de sites adultos. Havia gigabytes de conteúdo categorizado por datas, tipos e preferências. O Rogério que eu conhecia, ou achava que conhecia, estava desaparecendo diante dos meus olhos, substituído por um estranho com vícios que consumiam nosso futuro e destruíam nossa intimidade. Sentada ali, olhando para a tela, senti algo endurecer dentro de mim. Não era apenas raiva ou mágoa, era uma determinação gelada. Eu precisava entender exatamente com quem eu estava casada antes de decidir o que fazer. As semanas seguintes foram um exercício de atuação digno de Oscar. Externamente, eu continuava sendo a mesma Fernanda, acordando cedo, indo trabalhar, voltando para preparar o jantar, sorrindo educadamente para meus sogros no almoço de domingo. Mas internamente, eu estava em constante tumulto, observando, registrando, conectando os pontos. Passei a notar os padrões, como Rogério ficava irritado nos dias que seguiam grandes perdas em apostas, como ele parecia distante e ansioso nos dias em que nosso saldo bancário baixava perigosamente, como ele inventava compromissos de trabalho que nunca apareciam em sua agenda profissional. O ponto mais difícil, ironicamente, continuavam sendo as piadas sobre minha frieza. No aniversário da nossa cunhada Patrícia, presenciei uma cena que me fez engolir o choro em público. O irmão de Rogério, levantando sua taça de espumante, fez um brinde. A Patrícia, que felizmente não herdou o gene da frigidez que parece afetar algumas esposas da família. Todos riram, exceto Eduardo, marido de Patrícia, que pareceu genuinamente desconfortável. Rogério, longe de me defender, complementou: talvez devêssemos investigar umas vitaminas para despertar a Fernanda. O que acham? As risadas aumentaram. Sorri mecanicamente, enquanto por dentro algo se quebrava e se reconstituía em uma forma nova e mais dura.
Aquela humilhação seria a última que eu engoliria calada, prometi a mim mesma. E não sabia ainda quão literalmente cumpriria essa promessa. Foi numa noite de sexta-feira, cerca de 4 meses após minhas descobertas iniciais, que percebi um padrão perturbador. Rogério havia tido uma semana tensa, que eu agora sabia estar relacionada a uma série de perdas significativas em um site de pôquer online. Normalmente, após perdas como aquelas, ele se refugiava em seus vídeos, ignorando completamente minha existência. Mas naquela noite, para minha surpresa, ele se aproximou com uma garrafa de vinho e sugeriu que aproveitássemos a noite. Algo em seu comportamento, porém, parecia mecânico, ensaiado. E havia outra coisa. Ele insistiu em deixar o notebook aberto na mesa de cabeceira. Fingia estar interessada, tentando entender o que estava acontecendo. No meio da nossa intimidade, notei seus olhos desviando repetidamente para a tela do computador. Inventei uma desculpa para ir ao banheiro e, ao retornar silenciosamente, fingi estar pegando um copo d'água. Foi quando vi. Rogério estava assistindo a um vídeo adulto enquanto estávamos juntos. Ele simplesmente não conseguia se conectar comigo sem aquele estímulo visual. Voltei para a cama e fingi não ter notado, mas meu coração estava em pedaços. Cada toque agora parecia falso, cada suspiro uma mentira. Ele não estava comigo. Estava com as imagens na tela. E eu era apenas um corpo conveniente para materializar suas fantasias virtuais. Naquele momento, entendi que nossa intimidade não tinha sido destruída por minha suposta frieza, mas pela incapacidade dele de estar presente sem seus vícios. 2 meses depois, tomei uma decisão drástica. Precisava entender exatamente quanto dinheiro havia sido perdido e quais eram nossas reais condições financeiras. Usei parte do meu salário, que felizmente mantinha em uma conta separada, para contratar discretamente um contador forense especializado em casos de dependência financeira. Marcelo, um homem de meia idade com olhos gentis e uma expressão que sugeria que já tinha visto de tudo, revisou nossas finanças durante 3 semanas. Quando finalmente nos encontramos em uma cafeteria distante do nosso bairro, sua expressão grave me disse tudo antes mesmo que ele abrisse a pasta. Fernanda, a situação é mais séria do que imaginávamos, disse ele, mostrando-me gráficos e tabelas. Nos últimos 12 meses, seu marido perdeu aproximadamente 150 mil em sites de apostas. Além disso, identificamos cerca de 25 mil em assinaturas e compras em sites adultos premium. Senti o sangue fugir do meu rosto. Era quase todo o nosso fundo para o apartamento, anos de economias. Mas o pior estava por vir. Encontramos também evidências de um empréstimo pessoal e, como garantia, foi usado seu apartamento atual. Meu estômago afundou. Rogério havia colocado em risco até mesmo o teto sobre nossas cabeças, tudo para alimentar vícios que nem sequer admitia ter. E eu, a esposa fria que era motivo de piada, não fazia ideia da bomba relógio financeira sob nossos pés. Os dias que se seguiram à reunião com o contador foram um pesadelo acordada. Cada aspecto do comportamento de Rogério agora fazia um terrível sentido. Seu nervosismo quando o correio chegava, provavelmente temendo cobranças, sua insistência em ser ele a pagar as contas para esconder os extratos, suas horas extras que nunca resultavam em dinheiro extra. Percebi também como seus vícios afetavam seu comportamento diário. A irritabilidade quando ficava sem acesso à internet, a forma como checava constantemente o celular, mesmo durante conversas importantes, o brilho quase febril em seus olhos quando falava sobre investimentos que fazia online. Mais perturbador ainda era perceber como ele havia construído toda uma narrativa para encobrir sua própria inadequação. Cada vez que me culpava por ser fria ou desinteressante, ele estava projetando em mim seus próprios problemas. Ele não conseguia ter uma intimidade normal porque seu cérebro estava condicionado a responder apenas aos estímulos extremos de seus vídeos. Ele precisava me diminuir publicamente para se sentir melhor consigo mesmo, para criar uma justificativa para seus fracassos como marido. Era uma forma clássica de manipulação que eu, com toda a minha educação e inteligência, não havia conseguido identificar. A percepção dessa dinâmica tóxica me fez questionar não apenas nosso casamento, mas minha própria identidade.
Quem era eu depois de anos acreditando nas mentiras que ele contava sobre mim? E mais importante, quem eu queria ser daqui para frente? O confronto que eu tanto temia e ao mesmo tempo desejava acabou acontecendo de forma não planejada. Numa terça-feira comum, recebi uma ligação do banco questionando uma transferência suspeita de $10.000 para um site internacional e quase simultaneamente uma cobrança de $2.500 para uma assinatura anual de um site adulto premium. O atendente, com voz neutra, perguntou se eu autorizava essas transações em nossa conta conjunta. Não, respondi com uma calma que não sabia possuir. Não autorizo. E, por favor, bloqueie qualquer transação futura para esses destinatários. Quando desliguei, Rogério estava parado na porta da cozinha, pálido como um fantasma. Por que você fez isso? Ele perguntou, a voz tremendo entre raiva e medo. Precisamos conversar sobre o que está acontecendo com nosso dinheiro, Rogério, respondi, surpreendentemente firme. O que se seguiu foi uma explosão de emoções, negação, minimização, depois raiva e, finalmente, quando percebeu que eu sabia muito mais do que deixava transparecer, uma confissão parcial e relutante. Ok, talvez eu tenha um probleminha com apostas, mas não é nada sério. E sim, às vezes vejo alguns vídeos, mas todo homem faz isso. Quando sugeri terapia, ele se transformou. Se você fosse uma esposa melhor, mais interessante na cama, eu não precisaria dessas coisas, gritou, virando a mesa como sempre fazia. Mas desta vez, eu não me encolhi. É mesmo? E quanto tempo você acha que suas mentiras sobre mim vão continuar funcionando, Rogério? Perguntei, deixando-o boquiaberto enquanto saía da cozinha. A batalha havia começado, mas a guerra ainda estava longe do fim. O aniversário de 35 anos de Rogério se aproximava, e como tradição na família Mendonça, seria uma grande comemoração. Dona Célia me ligava diariamente com sugestões para o evento. O bolo que Rogério adorava desde criança, a decoração em azul e branco como o time de futebol dele, a lista de convidados que incluía praticamente toda a família estendida. Seus pais vêm de Recife especialmente para uma ocasião, ela me lembrou, como se fosse minha responsabilidade garantir que o filho dela tivesse o dia perfeito. Eles não veem o Rogério há quase um ano. Precisamos fazer algo especial. Com cada telefonema, cada mensagem no grupo da família sobre a grande surpresa para o Rogério, minha ansiedade aumentava. Parte de mim queria cancelar tudo, confrontar Rogério de uma vez e acabar com aquela farsa de casamento feliz. Mas outra parte, mais calculista, mais fria talvez, via naquela festa a oportunidade perfeita para algo diferente. Todos estariam lá. Os pais dele, a irmã, os primos, os amigos que riram de mim por anos, os colegas de trabalho que acreditavam na imagem do marido perfeito com a esposa problemática. Seria o palco perfeito para a verdade finalmente vir à tona. A questão era, eu teria coragem de usar esse palco? E mais importante ainda, o que exatamente eu planejava revelar? O destino, porém, tinha seus próprios planos para responder essas perguntas. Faltando apenas 3 dias para a festa, recebi 2 e-mails que mudaram tudo. O primeiro veio de um endereço desconhecido com o assunto Dívida urgente, última notificação. O conteúdo gelou meu sangue. Era de um homem que se identificava como representante de um grupo de investidores particulares, um eufemismo para agiotas, cobrando uma dívida de R$75.000 que Rogério havia contraído há meses. Este é nosso último contato amigável, dizia o texto. Sabemos onde o Sr. Mendonça trabalha e reside. Esperamos resolução até o final da semana. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia abrir o segundo e-mail. Este, surpreendentemente, vinha de um endereço profissional. Dr. Paulo Andrade, psicoterapeuta especialista em dependências comportamentais. O assunto, acompanhamento, Rogério Mendonça. Aparentemente, o e-mail deveria ter ido apenas para Rogério, mas por algum erro fui incluída na cópia. O conteúdo era um relatório de acompanhamento terapêutico, detalhando o progresso de Rogério no tratamento para seus vícios em jogos e pornografia. Tratamento que eu nem sabia que ele estava fazendo. Apesar de reconhecer os danos que seus comportamentos têm causado ao casamento e às finanças, o paciente continua externalizando a culpa para a esposa, dizia um trecho.
É fundamental que Rogério assuma responsabilidade por suas escolhas e pare de usar a parceira como bode expiatório para suas dificuldades sexuais e financeiras causadas pelos vícios. Sentei-me atordoada. O homem que me humilhava publicamente estava secretamente em terapia, admitindo a um estranho o que não conseguia admitir a mim ou a sua família. A ironia era quase poética. Naquela noite, não consegui dormir. As evidências que havia coletado durante meses, extratos bancários, históricos de navegação, recibos e agora o e-mail do agiota e o relatório do terapeuta, formavam um quadro completo e devastador. Não era apenas um marido com alguns probleminhas, como ele tentava minimizar. Era um homem vivendo uma vida dupla. O Rogério público, charmoso e bem-sucedido, que culpava a esposa por suas frustrações, e o Rogério privado, afundado em vícios que destruíam nosso casamento e nossas finanças, incapaz de assumir responsabilidade por suas próprias ações. Sentada na cozinha às 3 da manhã, organizei metodicamente cada evidência em uma apresentação no meu tablet. Parte de mim se perguntava se eu realmente seria capaz de expor tudo isso na frente de todos. Seria crueldade? Vingança? Ou simplesmente a verdade que todos mereciam saber? Especialmente aqueles que haviam me julgado com base em mentiras por tantos anos? Não estava buscando humilhar Rogério. Ele precisava de ajuda profissional, isso estava claro. Mas também precisava enfrentar as consequências de suas ações e mentiras. E eu? Eu precisava recuperar minha dignidade, minha autoestima, minha própria narrativa. Com essa resolução em mente, salvei a apresentação e voltei para a cama, dormindo pela primeira vez em meses sem aquela sensação constante de ansiedade. No lugar dela, havia uma calma estranha, quase glacial. A tempestade estava chegando e pela primeira vez em anos eu não seria aquela tremendo de medo, mas a própria força da natureza. O dia 12 de agosto amanheceu com um céu surpreendentemente azul para um inverno em São Paulo. A casa dos Mendonça estava irreconhecível. Balões azuis e brancos pendurados por todo o quintal, uma faixa enorme com "Parabéns, Rogério, 35 anos", esticada na parede principal. Mesas decoradas com pequenos troféus, porque, segundo Dona Célia, Rogério sempre foi um vencedor. O cheiro de churrasco já dominava o ambiente, com seu Mauro orgulhosamente posicionado frente à churrasqueira, cerveja na mão, contando pela milésima vez como Rogério havia marcado o gol decisivo no campeonato do bairro, quando tinha apenas 12 anos. Era a celebração perfeita para o filho perfeito da família perfeita. Cheguei cedo, como esperado da esposa dedicada, ajudando com os últimos preparativos enquanto observava os convidados chegando. Patrícia e Eduardo, os tios de Recife, os primos, colegas de trabalho, amigos de longa data, todos aqueles que, ao longo dos anos, haviam construído uma imagem de mim baseada nas histórias de Rogério. Notei como sorriam educadamente ao me cumprimentar, aquele tipo de sorriso cínico, seguido frequentemente por olhares de soslaio e cochichos. "Como está bonita hoje, Fernanda? Fazendo um esforço especial pelo aniversário do Rogério, não é?", comentou tia Marta, como se minha aparência normal fosse algum tipo de desleixo proposital. Sorri em resposta, sentindo o peso do meu tablet na bolsa como uma bomba prestes a explodir. "Sim, tia Marta. Hoje é um dia muito especial. Todo mundo vai se lembrar dele por muito tempo." A chegada de Rogério foi recebida com gritos de surpresa e aplausos. Ele fingiu espanto, embora eu soubesse que sua mãe tinha acidentalmente deixado escapar sobre a festa dias antes, e começou a circular entre os convidados, abraçando, rindo, sendo o centro das atenções, como sempre adorava. O jantar correu como esperado. Carnes sendo servidas, cervejas sendo abertas, histórias sendo compartilhadas. Em determinado momento, seu Mauro pediu atenção de todos para um brinde especial ao filho. "Ao meu garoto, que sempre nos encheu de orgulho", disse ele, erguendo sua taça. "Um profissional dedicado, um amigo leal, um filho exemplar, tudo o que um pai poderia desejar." Dona Célia completou, com lágrimas nos olhos. "E claro, um marido maravilhoso que merece uma esposa que o entenda melhor."
Houve um silêncio ligeiramente constrangedor, seguido de risadinhas discretas. Rogério sorriu, aquele sorriso que antes me derretia, mas que agora reconhecia como puramente performático. Obrigado, mãe. Realmente mereço alguém menos fria. Mais risadas, agora mais abertas. Foi quando algo estalou dentro de mim. Era agora ou nunca. Rogério merece muitas coisas, eu disse, levantando-me com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. E acho que chegou a hora de ele realmente receber o que merece. Peguei o microfone que seu Mauro havia usado para o brinde. Já que estamos celebrando Rogério hoje, gostaria de fazer um brinde especial. Afinal, ninguém conhece Rogério melhor do que eu, não é mesmo? Hoje é um dia especial, comecei, sentindo todos os olhares fixos em mim. Não apenas porque celebramos o aniversário de Rogério, mas porque finalmente posso compartilhar com vocês porque sou tão fria como todos gostam de comentar. O silêncio tomou conta da sala, misturado com expressões confusas e algumas risadas nervosas de pessoas que achavam que eu estava prestes a fazer uma piada à minha própria custa, como de costume. Conectei meu tablet à Smart TV da sala, que seu Mauro havia instalado orgulhosamente para mostrar um vídeo de momentos especiais da vida de Rogério. Rogério sempre adorou contar sobre nossa vida íntima, então acho justo que todos saibam a verdade completa. Na tela, apareceram os extratos bancários mostrando as transferências para sites de apostas e as assinaturas de sites adultos. Passei para o relatório de uso do computador, mostrando as horas diárias dedicadas a esses conteúdos, depois para o e-mail do agiota, cobrando a dívida de 75 mil. Finalmente, exibi o e-mail do terapeuta, detalhando como Rogério usava a esposa como bode expiatório para seus próprios vícios. Nos últimos anos, enquanto vocês riam da minha frieza, Rogério perdeu 150 mil em jogos online e passou em média 4 horas por dia consumindo conteúdo adulto. Enquanto vocês me ofereciam livros de autoajuda, ele não conseguia ter intimidade comigo sem assistir a vídeos ao mesmo tempo. E enquanto vocês sugeriam que eu era o problema no nosso casamento, ele usava nosso apartamento como garantia para pagar dívidas de jogo. O silêncio que se seguiu foi como um vácuo, tão completo que dava para ouvir o zumbido da geladeira na cozinha. O rosto de Rogério havia perdido toda a cor. Seus lábios se moviam, mas nenhum som saía. Dona Célia levou as mãos à boca, os olhos arregalados em horror, enquanto seu Mauro parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. Patrícia, pela primeira vez desde que a conheci, parecia não ter palavras. As expressões ao redor da sala variavam entre choque, constrangimento e, em alguns casos, notei com surpresa, um respeito relutante direcionado a mim. Rogério foi o primeiro a quebrar o silêncio. Você não tinha o direito, começou ele, a voz trêmula entre raiva e humilhação. Isso é privado, você invadiu minha privacidade. Dei uma risada seca, quase irreconhecível até para mim mesma. Privacidade? Como a privacidade que você respeitou quando contava detalhes inventados sobre nossa vida íntima para todos nesta sala? Como a privacidade que você respeitou quando permitiu que sua família inteira me julgasse por anos, baseada em mentiras que você criou para encobrir seus próprios problemas? Minha voz não aumentou, mas ganhou uma intensidade que fez todos na sala se encolherem ligeiramente. Não estou fazendo isso por vingança, Rogério. Estou fazendo isso porque todos aqui, inclusive você, merecem saber a verdade. Você precisa de ajuda profissional e eu preciso me afastar para reconstruir minha vida. Peguei minha bolsa e caminhei em direção à porta, sentindo um misto de leveza e tristeza. Não havia triunfo na destruição de alguém, mesmo que esse alguém tivesse me machucado tanto. Mas havia uma sensação inegável de libertação, de finalmente reclamar minha própria narrativa. Estava quase alcançando a porta quando ouvi passos apressados atrás de mim. Era Dona Célia, com lágrimas escorrendo pelo rosto maquiado, os olhos que sempre me julgaram agora implorando compreensão. Fernanda, por favor, não vá assim. Nós não sabíamos. Ele nunca. Você não pode. Virei-me para encará-la, não com raiva, mas com uma clareza que nunca havia sentido antes. Durante 5 anos, a senhora escolheu acreditar no pior sobre mim sem nunca questionar por quê.
Todos vocês preferiram aceitar que eu era o problema, porque era mais fácil do que considerar que seu filho perfeito pudesse ter falhas tão graves. Olhei para além dela, para a sala onde todos permaneciam em silêncio, ouvindo cada palavra. Agora vocês têm a chance de realmente ajudar Rogério, se escolherem ver a verdade. Ele está lutando contra vícios sérios, está afundado em dívidas perigosas e precisa de apoio profissional, não de desculpas ou de alguém para culpar. Os 3 meses que se seguiram àquela noite foram um turbilhão de mudanças. Rogério, após alguns dias de negação e tentativas de me reconquistar com promessas vazias, finalmente entrou em um programa intensivo de recuperação para vícios comportamentais. Não foi por escolha própria, inicialmente. Seu pai havia descoberto que ele também desviava dinheiro da empresa da família e fez do tratamento uma condição para não prestar queixa formalmente. Mas segundo Patrícia, que surpreendentemente se tornou minha aliada improvável, ele estava finalmente enfrentando seus demônios com seriedade. A família Mendonça passou por sua própria transformação. Dona Célia me ligou algumas semanas após o incidente com um pedido de desculpas sincero e dolorosamente honesto. Sempre foi mais fácil culpar você do que aceitar que meu filho tinha problemas, admitiu ela, a voz embargada. Acho que, no fundo, sempre soube que algo estava errado, mas não queria ver. As ligações tornaram-se regulares, não mais para me criticar veladamente, mas para realmente me conhecer pela primeira vez. Patrícia, por sua vez, deletou todos aqueles grupos de WhatsApp sobre como agradar seu homem. Quanto a mim, encontrei um apartamento pequeno, mas aconchegante em Pinheiros. Comecei a me reconectar com a Fernanda que eu era antes, aquela mulher confiante e determinada que sabia o que queria. O divórcio estava em andamento, e embora a parte financeira fosse complicada devido às dívidas que Rogério havia acumulado, eu me sentia mais rica do que nunca em autoconhecimento e força interior. Descobri que não era eu quem era fria. Era apenas minha intuição me alertando que algo estava profundamente errado em um casamento onde eu era culpada por problemas que nem sabia que existiam. E a melhor parte? Finalmente, depois de anos, eu podia olhar no espelho e reconhecer a mulher que me encarava de volta. 6 meses podem não parecer muito tempo para reconstruir uma vida, mas é surpreendente o quanto pode mudar quando você finalmente se liberta de um relacionamento tóxico. Meu pequeno apartamento em Pinheiros, inicialmente apenas um refúgio temporário, tornou-se um verdadeiro lar. Pintei as paredes de verde água, algo que Rogério sempre vetou por achar cor de hospital, enchi as estantes de livros que sempre quis ler, mas nunca encontrava tempo. Adotei um gato vira-lata do abrigo local e o chamei de Coragem. Uma piada particular comigo mesma sobre o que havia aprendido nos últimos meses. Profissionalmente, dei um salto que vinha adiando por anos. Aceitei uma proposta para liderar um novo departamento na empresa, algo que Rogério sempre desencorajava com comentários como "você já trabalha demais" ou "vai sobrar ainda menos tempo para nós". A ironia, claro, é que agora eu tinha mais energia do que nunca, mesmo trabalhando mais horas. É impressionante como se livrar de alguém que constantemente drena sua energia pode fazer você se sentir revitalizada. Voltei a frequentar meu grupo de amigas da faculdade, aquelas que Rogério considerava solteiras frustradas que só querem estragar nosso casamento. Redescobrimos nossa conexão através de jantares regados a vinho e conversas honestas sobre relacionamentos, carreiras e sonhos adiados. Até comecei a sair com alguém novo. Não um relacionamento sério ainda, apenas jantares ocasionais e conversas estimulantes com um professor de história que conheci em um curso de fotografia que decidi fazer. A melhor parte? Ele me acha interessantíssima, exatamente do jeito que sou. As notícias sobre Rogério chegavam a mim através de Patrícia, que continuava mantendo contato regular. Inicialmente por preocupação comigo, depois por uma amizade genuína que surpreendeu a nós duas. Segundo ela, Rogério estava levando o programa de recuperação a sério. Frequentava terapia individual 2 vezes por semana, participava de grupos de apoio para pessoas com dependência em jogos e pornografia e estava sob supervisão financeira estrita de seu Mauro, que havia assumido o controle de suas contas para evitar recaídas. Os primeiros meses foram difíceis.
Houve momentos de negação, raiva, tentativas de minimizar seus problemas, até mesmo alguns episódios de recaída seguidos por vergonha intensa. Mas algo havia mudado fundamentalmente nele após a exposição pública. A máscara do homem perfeito havia caído de forma tão absoluta que não havia mais como sustentá-la. Sem esse personagem para interpretar, Rogério estava finalmente enfrentando suas verdadeiras questões. 3 meses após iniciar o tratamento, ele me enviou uma carta, não pedindo reconciliação ou fazendo promessas, apenas reconhecendo o dano que havia causado e assumindo responsabilidade por suas ações, sem mas ou justificativas. Era uma carta que seu terapeuta havia sugerido como parte do processo de recuperação, e mesmo sabendo disso, algo naquelas palavras pareceu genuinamente dele pela primeira vez. Você não era o problema, nunca foi, escreveu ele. Eu estava tão perdido em meus próprios vícios e mentiras que precisava fazer de você a vilã para não me ver como o vilão. Guardei a carta numa gaveta e raramente a releio, mas sua existência representa algo importante. A confirmação de que minha percepção sempre esteve correta. A transformação da família Mendonça foi talvez o desenvolvimento mais inesperado de toda essa história. Dona Célia, que sempre personificou para mim a sogra crítica e julgadora, passou por uma profunda reflexão após o incidente. Nossas conversas iniciais, tensas e carregadas de culpa, gradualmente evoluíram para diálogos honestos sobre expectativas familiares, papéis de gênero e a pressão que ela mesma havia sofrido como esposa e mãe. Eu me via em você tantas vezes, confessou ela durante um café, 3 meses após a separação. A diferença é que eu nunca tive coragem de me defender. Então, em vez de admirar sua força, eu tentava quebrá-la, para que você se encaixasse no mesmo molde que me foi imposto. Patrícia passou por sua própria revolução silenciosa. Os comentários maldosos e as dicas não solicitadas deram lugar a uma autocrítica sobre seu próprio casamento e as dinâmicas de poder presentes nele. Começou a frequentar terapia junto com Eduardo e, em uma de nossas conversas, admitiu: eu sempre soube que havia algo errado no comportamento de Rogério, mas era mais fácil acreditar na versão dele sobre você do que questionar meu próprio irmão. Até mesmo seu Mauro, o patriarca que raramente demonstrava emoções além de orgulho ou decepção, surpreendeu a todos ao começar a frequentar um grupo de apoio para pais de dependentes, onde finalmente permitiu-se ser vulnerável sobre seus sentimentos de fracasso e culpa. A crise que expôs as fraturas naquela família aparentemente perfeita também abriu espaço para um tipo de honestidade e conexão que nunca havia existido antes. Às vezes, nas noites mais silenciosas, ainda me pergunto se poderia ter feito algo diferente. Se poderia ter identificado os sinais mais cedo, confrontado Rogério de outra forma, buscado ajuda profissional para nós dois antes que tudo desmoronasse tão espetacularmente. Talvez. Mas também sei que narrativas de culpabilização são perigosas. Foi exatamente isso que me manteve presa por tanto tempo em um relacionamento tóxico. A verdade é que não podemos controlar as ações dos outros, apenas nossas próprias respostas a elas. E no final, escolhi a resposta que me permitiria recuperar minha dignidade e seguir em frente. E você? O que teria feito se descobrisse que as piadas à sua custa escondiam vícios tão devastadores para seu relacionamento? Teria confrontado imediatamente ou planejado metodicamente como eu fiz? Teria perdoado após o tratamento ou seguido em frente como escolhi fazer? Não há respostas certas ou erradas para essas perguntas, apenas escolhas que refletem quem somos e o que valorizamos. O que aprendi nessa jornada é que relacionamentos saudáveis são construídos sobre respeito mútuo, honestidade e responsabilidade. Quando esses pilares são sistematicamente corroídos, precisamos ter a coragem de reconhecer os sinais de alerta, confiar em nossa intuição e, se necessário, caminhar sozinhos por um tempo. Porque às vezes é apenas quando estamos verdadeiramente sozinhos que finalmente podemos nos encontrar novamente.